Bem-vindos ao Entre Artérias e Veias, o podcast oficial da Sociedade Portuguesa de Angiologia e Cirurgia Vascular. Aqui exploramos as últimas inovações, boas práticas e desafios no mundo da cirurgia vascular e endovascular. Eu sou a Marta Machado, interna em cirurgia vascular do Hospital Gaia, e vamos trazer até vocês conversas com especialistas que estão a moldar o futuro da nossa especialidade. Preparem-se para momentos de aprendizagem e partilha de experiências. Vamos a isto. Hoje o tema é internato, investigação e doutoramento. Será possível conciliar tudo isto? Para isso, trazemos este episódio a professora doutora Andreia Coelho, especialista e doutorada em Angiologia e Cirurgia Vascular, para discutirmos então os desafios e as oportunidades de integrar investigação científica e doutoramento durante o internato médico de cirurgia vascular. Uma conversa que se pretende direta, prática, sobre escolhas, sacrifícios e o verdadeiro valor de conciliar ciência com formação clínica. Em primeiro lugar, obrigada, Andreia, por aceitar este convite, e começava por te perguntar, durante o teu internato, o que é que realmente te motivou a entrar no mundo da investigação? Olá, Marta, obrigada pelo convite, acho que é uma excelente iniciativa. Como entrei para o mundo da investigação? É uma questão bastante pertinente. Eu acho que todos tivemos essa experiência durante a faculdade de nos parecer tudo muito estanque. Tínhamos uma doença e o tratamento era aquele e não havia quase espaço para áreas cinzentas. E acho que a nossa especialidade é bastante óbvio que existe esta diferença. Um doente pode ser tratado de muitas formas diferentes. Existem doentes que têm casos verdadeiramente complexos e difíceis de tratar, em que as pessoas nas reuniões de serviço dizem mesmo: eu não sei como tratar este doente. E acho que isso nos estimula muito a fazer investigação, não só pela investigação, mas porque nós vamos ver o que é que há na evidência sobre como é que outros centros trataram este doente. E isso estimulou-me muito a começar a fazer investigação durante o internato, sim. Muito bem. Portanto, uma necessidade do dia-a-dia e de resposta, a dar resposta aos doentes, de certa forma. E durante o teu internato, sentes que houve realmente espaço para fazeres investigação científica de qualidade, ou foi sempre um desafio constante encontrar este espaço e este tempo? Eu acho que em Portugal é sempre difícil arranjar tempo para a investigação. Nós temos muitas solicitações, o internato, como nós todos sabemos, é exigente, exige muito tempo, e dedicar um espaço à investigação é difícil. Mas todos fazemos escolhas, nós também sabemos que às vezes temos períodos da nossa vida em que temos que nos dedicar mais a alguma coisa ou menos a uma coisa, e acaba por ser uma coisa natural. Na verdade, atualmente os internatos, quer queiramos, quer não, estão a mudar, estão cada vez mais virados para a parte científica, e eu acho que tem que haver um espaço reservado para essa parte, e temos que fazer um esforço por fazer essa diferença. Não necessariamente toda a gente precisa fazer um doutoramento, porque eu acho que nem toda a gente tem que ter um gosto por isso, mas temos todos que nos dedicar um bocadinho a fazer investigação. E também, de certa forma, tentar mudar a ideia de que, ao fazer investigação, estamos a tirar tempo à prática clínica, que obviamente também tem que existir, mas... Não, eu acho que são dois aspectos totalmente complementares e não o contrário. Há pessoas que dizem que eu não gosto de investigação, eu só gosto da prática clínica, mas na verdade a investigação não é uma área. A investigação científica é muito diferente e podemos gostar de coisas muito diferentes. Por exemplo, há gente que se dedica à investigação laboratorial, à investigação em ciências básicas, que é uma coisa que realmente a mim também não me atrai. Há pessoas que gostam muito e é uma área com muito valor e que tem muito impacto, mas não é uma coisa que me agrade. Dediquei-me a outro tipo de investigação mais clínica, e que outras pessoas que dizem que não gostam de investigação, se cá também encontram alguma área que vão gostar de investigar. Por exemplo, há muita gente que se dedica atualmente à investigação em Patient Reported Outcome Measures, que é muito de falar com o doente e de fazer entrevistas com doentes, que acaba por ser muito contacto com o doente, e que se calhar se dedicassem à investigação mais nessa área, encontravam uma área de desenvolvimento que nunca teriam pensado e que à partida ou a priori dizem: eu não gosto de investigação. Claro, e de certa forma, vendo nesta perspectiva de que a investigação é uma forma de darmos uma melhor resposta aos nossos pacientes, acaba por ser bastante clínico e prático do dia-a-dia, não é? Exatamente.
temos sempre aquela ideia de investigação de laboratório, que também é uma coisa fechada, de ratos de laboratório, ou que a investigação é feita só nos grandes centros é que conseguem ter impacto e que conseguem fazer coisas diferentes e que conseguem fazer coisas com valor que nos nossos hospitais nós não conseguimos fazer. E eu acho que há muita gente atualmente, principalmente na cirurgia vascular, que é a área que nós contactamos, que estão a fazer a diferença e que vão fazendo coisas com valor e que vão tendo publicação em revistas com fator de impacto e que têm impacto na decisão clínica, que é uma coisa que me mudou o chip, perceber que eu consigo fazer alguma coisa que efetivamente vai ter um impacto, não vai ser mais um trabalho para apresentar num congresso. Em relação a fazer o doutoramento, eu acho que durante o internato, acho que tem que ser uma coisa pensada. Atualmente, como eu já disse, os currículos dos internos vão ter que ter uma parte científica e eu acho que é uma questão de organização, de pensar com intenção como é que vamos organizar a nossa produção científica. Em vez de fazer mais um trabalhinho para um congresso, pensar em organizar as pessoas, a estruturar a nossa produção científica. Sim. Já vamos à parte do doutoramento. Vou-te ainda perguntar em relação às estratégias específicas que tu achas que possam ser utilizadas para tentar maximizar aqui, dentro de todo o horário pesado, que já é inevitavelmente um internato cirúrgico, mas houve assim alguma estratégia que tivesse usado para tentar aproveitar o tempo ao máximo em termos de produção científica? Isso é uma coisa muito pessoal, não é? Cada pessoa gera o seu tempo de forma diferente. Eu pessoalmente sou uma pessoa que gosto de coisas organizadas e gosto de ter as coisas organizadas e estruturadas. Há pessoas que se organizam muito bem dentro do caos, não é? Acho que depende. Mas achas, por exemplo, que os orientadores têm aqui um papel nesta gestão da dupla carga assistencial e científica? Acho que os orientadores podem ajudar nesse sentido, até quando as pessoas sentem alguma dificuldade na produção científica e precisam de mais tempo, acho que o orientador pode dizer sim, efetivamente estás a ter uma carga muito pesada em termos de atividade assistencial, se calhar vamos diminuir para ajudarmos mais a parte científica, mas os nossos internos são pessoas maiores de idade. Claro, terá sempre depois uma parte muito pessoal. Muito pessoal e que tem que partir das próprias pessoas e acho que não podemos estar à espera que as pessoas nos venham... Que façam por nós, obviamente. Façam por nós essa parte, exatamente. Acho que o serviço está lá para apoiar e para criar condições, claro que sim, mas depende muito da organização de cada pessoa. Eu acho que não existe uma estratégia correta a seguir, não é? Exatamente, não há uma guideline. Gostava muito de guideline, mas depois não há para tudo. Mas para a organização do tempo acho que não existe. Temos há fases da nossa vida que são mais vocacionadas para uma área, outras mais para outra, e temos que sempre tentar arranjar um equilíbrio entre vida pessoal, trabalho, dentro do trabalho, entre a atividade científica e a atividade assistencial, que eu confesso que não é fácil e que às vezes nos sentimos completamente assoberbados e completamente desorganizados, mas que acho que é sempre um objetivo, acho que foi sempre o meu objetivo desde a faculdade, tentar arranjar um hotspot, ali um ponto perfeito entre o equilíbrio entre a tua vida pessoal e o trabalho. Muito bem. E, portanto, estávamos a falar um bocadinho também em relação já depois estruturando uma investigação no sentido de começar um programa de doutoramento. Quais são, assim, para ti as principais vantagens em fazer um doutoramento logo no internato e não esperar, por exemplo, uma fase inicial da vida de especialista, também já com mais experiência clínica, talvez? É sim, existem vantagens e desvantagens, como é óbvio. Acho que a grande vantagem de fazer o doutoramento durante o internato é que, objetivamente, temos que fazer produção científica durante o internato. E atualmente os currículos são muito mais vocacionados atualmente para produzirmos em qualidade do que em quantidade, pelo menos com a nossa nova grelha de avaliação. E isto acho que vai estimular as pessoas a produzirem mais ciência. E em vez de estarmos sempre a pensar que vou fazer um trabalho sobre isto para apresentar neste congresso, ou vou fazer este artigo para publicar numa revista, tentar pensar de uma forma mais abrangente, de uma forma mais intencional. Eu vou começar um projeto, vou começar a investigar neste sentido, vou fazer esta produção e todo este projeto as coisas vão surgindo mais naturalmente, depois nem sequer pensas na apresentação que vais fazer naquele congresso, porque tens um trabalho que está em curso e que tens projetos que estão em linhas de investigação e depois
Atualmente a verdade é que a comunicação entre centros e o networking é tão mais fácil que as coisas, quando vais fazendo coisas, parece que as coisas começam a aparecer naturalmente e parece que começam a As pessoas também te vão projetos. reconhecendo esse valor e naquela área Exatamente. específica de investigação, não é? Vão sabendo que estás motivada e Estás estás a desenvolver um motivada, projeto, não é? acabas por falar com uma pessoa que está a fazer um trabalho numa determinada área que depois envolve outra pessoa e depois acabas por conhecer mais gente e acabas por... os projetos acabam, às vezes, começam a aparecer de uma forma que nem sabes muito bem como e começa-se a organizar naturalmente e não tens aquela coisa que no meu primeiro ano eu pensava, e agora tenho este congresso, o que é que eu vou apresentar, o que é que eu vou apresentar? Depois acaba por ser uma coisa muito mais Já está fluida. sequenciada, não é? Sequenciada, De certa sim. forma. E é a grande vantagem. É claro que para isto acontecer não precisamos estar especificamente num programa doutoral, mas acho que é uma vantagem, não é? No fundo tiramos um proveito também numa Aproveitar um atividade trabalho já científica. feito, não é? Exatamente. Muito bem. E estávamos a falar que realmente o ponto-chave acaba por ser a pessoa em si. Claro que a envolvência e a ajuda do serviço e de colegas é sempre importante e essa multidisciplinaridade, mas acaba por ser o ponto-chave o próprio interno. Achas que há um perfil específico de interno para avançar com o doutoramento? Achas que qualquer pessoa tem esse perfil? Eu acho que qualquer pessoa pode ter esse perfil. Nós temos às vezes muito formatado na cabeça que existem diferentes tipos de pessoas que se dedicam a áreas diferentes, mas a verdade é que quando começamos a falar com pessoas doutoradas de outros países, essas pessoas são tão diferentes, dedicam-se a coisas tão diferentes, têm perfis tão diferentes que é como aquela noção que havia quando eu comecei o internato, que agora acho que está completamente, já nem se fala disso, mas é o perfil do cirurgião, que tem que ser uma pessoa com determinadas características de personalidade. E não vemos isso, não é? Tipo, nos nossos serviços, nas nossas... somos todos tão diferentes. E na investigação não há Um perfil uma fechável, caixa, só com exatamente. aquelas características é que se pode entrar. É que se pode entrar, nem pensar. Certo, eu acho que claro que há sempre, pronto, aquelas dificuldades de organização e tendencialmente pessoas mais organizadas e mais focadas, mas por outro lado, obviamente se vamos nesta perspectiva de um doutoramento clínico e de uma investigação clínica, mais virada para a parte clínica e não laboratorial, acho que realmente qualquer pessoa tem à sua disposição uma área que lhe suscite mais interesse para iniciar a investigação, por isso acho que realmente qualquer Até pessoa... porque nós pensamos muito no investigador como uma pessoa muito organizada, muito metódica, mas eu acho que também existe muito espaço para a criatividade, porque quando se está a pensar em projetos de investigação, acho que também há ter pessoas que pensam fora da Ideias caixa originais, não é? E que têm ideias originais e que às vezes até têm assim ideias meias recambulescas, mas depois bem pensadas e bem estruturadas, obviamente num contexto científico. Acho que também são características que são importantes, não é aquela característica do nerd que está em casa a trabalhar com os seus óculos dentro da... Sozinho, até porque muitas vezes tem que ser multidisciplinar, tem que ser... Acho que esse, tal como aquele pré-definido perfil do cirurgião é completamente... Também não existe. Não e existe. as coisas conciliam-se, não têm que Exatamente. necessariamente ser antagónicas. Ok, muito bem. E em relação a como é que foi a tua escolha de instituição, de orientador para o doutoramento? Houve assim algum processo ou tu escolheste o tema e depois acabaste por... Em relação à escolha da instituição, eu na altura estava no Hospital de Gaia, um hospital filiado à Faculdade de Medicina da Universidade do Porto. Foi o sítio onde eu fiz o meu curso, por isso acaba por ter alguma ligação à faculdade. O facto de ter um doutoramento em ciências cardiovasculares acabou ainda por fazer mais sentido nesse aspecto, e acabei por me inscrever nesse programa doutoral. Em relação à evolução do programa, eu fiz o primeiro ano do programa doutoral ainda numa perspectiva de não sei bem qual vai ser o tema que eu vou desenvolver. Naturalmente comecei a fazer um projeto sobre doença carotídea. Achei que poderia desenvolver em muito mais sentidos aquele tema. E naturalmente depois o orientador veio a seguir depois de pensar no tema, acabou por fazer sentido também falar com o professor Mancilha e desenvolver com ele dentro da Faculdade de Medicina esse programa.
Uhum. E em termos, por exemplo, de tentar elevar a qualidade do trabalho, de certa forma que acaba por ser muitas vezes a dificuldade das pessoas, não só a qualidade do trabalho, mas também a qualidade da metodologia e da forma de apresentação do trabalho, de forma a que consigamos atingir as revistas internacionais, que acaba por ser um bocadinho não só o objetivo deste novo currículo, mas também de qualquer programa doutoral. Tu tens assim algum conselho específico para quem nos está a ouvir? Eu acho que toda a gente que faz investigação notou que foi, e que gosta dessa área, notou que foi evoluindo. Nós começamos como toda a gente, não é? Começamos com trabalhos mais simples, se calhar que até começamos a pensar, se calhar que o trabalho nem fez assim, quando olhamos para trás e pensamos, fiz ali um trabalho que nem assim foi assim tão bom, mas depois, quando uma pessoa começa a fazer investigação e começa, por exemplo, em análise estatística, faz uma análise que é muito simples e depois queres evoluir, evoluís para a próxima pergunta. Então, como é que eu vou responder esta pergunta? Vou procurar como é que eu hei de responder. E acho que lentamente as pessoas vão evoluindo e vão descobrindo novas ferramentas, até às vezes com a ajuda dos pares, obviamente, e é uma tendência da evolução das pessoas que se dedicam a esta área. Vamos fazendo trabalhos cada vez mais complexos, vamos tentando evoluir nesse sentido. Mesmo na escrita de artigos científicos, vamos percebendo exatamente como é que se escreve um artigo que possa ser aceito numa revista melhor. Começamos por escrever artigos que se calhar ficam em revistas mais baixas e depois, lentamente... Às vezes até com os próprios revisores, não é? Com as sugestões dos Exatamente. revisores. Sim, às vezes o facto de mandarmos um artigo para uma revista com um fator de impacto alto, às vezes não aceitam o artigo, mas fazem comentários e fazem sugestões que têm muito valor e que te ajudam a melhorar o teu artigo. Acho que é importante não ter um ego demasiado grande e ter um espírito crítico em relação ao que fazemos. Não, às vezes as pessoas ficam presas do o que eu fiz está bem e está muito bem e é assim que deve ser. Acho que devemos estar assim abertas a ouvir as perspectivas de outras pessoas e melhorar com as perspectivas de outras pessoas, porque é assim que também crescemos, não é? Exatamente. Portanto, falamos aqui de investigação clínica, virada para a prática clínica. Que competências específicas é que tu achas que o doutoramento te trouxe para a prática da cirurgia vascular? Achas que realmente isso teve impacto depois no teu dia-a-dia? Mudaste as tuas estratégias? Assim, mudar estratégias, não Se isso teve alguma implicação. prática. Eu acho que uma pessoa pensa de uma forma muito mais estruturada nos doentes e pensa muito mais no tratamento de uma forma mais abrangente dos doentes. Eu acho que isso é importante. Hum, por exemplo, quando estamos a tratar um doente que tem uma patologia, lá está, que pode ser tratada de várias formas diferentes. Agora, o nosso caminho é sempre, vamos ver como é que está na literatura e o que é que dizem. Existe algum melhor caminho? Acho que sim, ajuda-te a ter um espírito crítico, ajuda-te a ver, também a analisar a literatura, aquela literatura que tem valor, daqueles artigos que são mais ruído científico, que agora também temos muito esse problema, não é? Sim, tem que ter essa capacidade de seleção, não De é? Para uma seleção da pessoa ficar mais informação. apta Eu acho para. que é sobretudo isso. Acabamos por ser mais críticos, a selecionar mais informação, De forma mais rápida de forma também, com mais mais rápida. facilidade. Sim, E acaba por ter uma prática, se calhar, também mais baseada na evidência do que sim, só na ideia da experiência pessoal, que acaba por ser. A experiência pessoal é É importante, importante, é muito principalmente numa área importante cirúrgica, a não é? experiência pessoal e não podemos desvalorizar isso. Mas cada vez mais o que nós nos temos de basear é na evidência científica e o nosso caminho de toda a gente é nesse sentido, é de basearmos no que está no que nós gostamos, nas guidelines, não é? E em termos de portas que se abriram, por já teres um grau académico avançado no final da especialidade, achas que isso realmente também se reflete? Ou seja, o teres um doutoramento, abriu-te alguma porta que se calhar não te teria aberto se, digo, em termos clínicos, académicos, ou seja, Assim, várias vertentes. a carreira académica e a carreira médica são separadas, não é? E como deve ser, porque nem toda a gente, lá está. Eu disse que as pessoas não têm que ser todas iguais, não têm que gostar todas da investigação científica, e isso é verdade. Apesar de que acho que não devemos fechar as portas à investigação científica antes de experimentar vários tipos. Mas em relação da carreira académica,
académica, sim, abriu-me algumas portas. Se calhar estou em alguns projetos internacionais que não estaria se não tivesse desenvolvido doutoramento, até porque dentro do doutoramento uma pessoa também desenvolve skills que depois são reconhecidos por outras pessoas. Não é eu acho que não é necessariamente o título, não é o título que traga eu sou PhD, por isso estou acima de um patamar, mas o PhD traz-te skills que depois são reconhecidos por outras pessoas e depois acabas por ser convidada para alguns projetos por ter desenvolvido esses skills. Sim. Agora estamos já a chegar aqui ao fim do podcast, mas gostaria de perguntar se, vendo em retrospectiva, se durante o teu internato, durante o teu percurso académico, se havia alguma coisa que farias diferente, se achas que foi realmente uma boa escolha ter iniciado desde cedo esta investigação, este percurso de investigação e o próprio doutoramento. Qual é que é assim a tua perspectiva? A minha perspectiva da maneira como eu vejo as coisas, eu acho que fiz doutoramento na fase certa, que desenvolvi, lá está, determinadas competências numa fase certa. Mas é claro que toda a gente faria coisas de forma diferente ao longo do seu caminho. Houve, se calhar, momentos em que eu bati com a cabeça na parede, que se calhar não teria insistido tanto em determinados caminhos e teria feito outras opções, mas é natural que olhamos sempre para trás, assim como no internato também olhamos para trás e achamos sempre que poderíamos ter feito algumas coisas de forma diferente, mas nada assim muito nada de muito traumático, exatamente. Uma pessoa vai aprendendo e vai evoluindo. Acho que a mensagem principal é essa, que o doutoramento não é um bicho de 7 cabeças, é uma coisa que se pode perfeitamente conciliar com o internato, não vou mentir, com alguns sacrifícios pessoais, mas que se é uma coisa que nós gostamos de fazer e que é uma coisa que fazemos com gosto também, que vai seguramente trazer frutos. Sim, eu acho que acima de tudo disseste aí a questão de se uma pessoa gosta, porque eu acho que o gosto, como em tudo na vida, tem que ser aquilo que move as pessoas, não é? Portanto, também fazer por esforço ou por motivos curriculares não faz sentido. Lá está, é como eu disse, o título de PhD não acrescenta nada se a pessoa realmente não ver esse valor. Sim, e nos serviços também, eu estava a dizer que nós não podemos fechar a porta à investigação científica sem experimentar, mas a verdade é que num serviço as pessoas são muito diferentes. Eu acho que eu tenho algumas características que são boas e outras pessoas têm características muito diferentes das minhas que também são ótimas e um serviço também vive disso. Por isso a diferença num serviço é boa. Acho que ter pessoas que gostam de investigação científica é muito bom, mas também existem outras características que também são super importantes num serviço e que não é só a parte científica. Por último, gostaria de perguntar se tens algum conselho para os internos que nos estão a ouvir em relação, e que estejam a ponderar iniciar a sua investigação ou até mesmo um programa de doutoramento, se há assim algum conselho. Já falaste na questão de estruturar desde o início a investigação, para não ser uma coisa pontual e desorganizada. Não sei se há assim mais algum conselho em específico que acho que... Eu acho que o conselho mesmo é começar. As pessoas às vezes ficam daquela ideia do eu hei de começar. Uma pessoa começa e as coisas vão fluindo naturalmente, porque se não começarmos a pensar no que vamos fazer e em estruturar as coisas, a verdade é que o tempo vai passando e depois acaba por nunca se iniciar o projeto, ou se pensa demasiado em criar o projeto perfeito, que não existem, acaba por nunca se começar. Aquela fase, o mais vale feito que perfeito, não é? Exatamente. Muito obrigada, Andreia. Obrigada. E obrigada a todos que nos estão a acompanhar neste episódio Entre Teiras e Veias, o podcast oficial da Sociedade Portuguesa de Angiologia e Cirurgia Vascular. Esperamos que tenham encontrado inspiração, novas ideias para a vossa prática clínica. Não se esqueçam de subscrever o podcast e de partilhar este episódio com colegas e amigos da área vascular. Voltamos em breve com mais temas e convidados que marquem a diferença. Até lá, cuidem das artérias e veias.